Um levantamento do Instituto Datatempo apontou os principais meios usados pelos mineiros para se deslocarem nas cidades do estado. Conforme os dados, metade, 50,2% da população de Minas Gerais utiliza mais o transporte público, como ônibus e metrô ou carro, para chegar ao trabalho, escola, supermercado, igreja, se deslocar de uma forma geral. Na sequência, vêm os que se deslocam mais a pé, são 20%. De moto, 12,1%. Já aplicativos de transporte são 9,1%. E bicicleta, 8,1%. Professor Blas Paulo, como que você analisa esses números dessa pesquisa? Guilherme, alegria imensa falar com você, falar com a nossa audiência aí qualificada. São números que revelam a questão do transporte, né? Ou seja, nós estamos falando de uma mobilidade urbana, as pessoas precisam ir e vir e usariam ainda mais o transporte público se esse transporte ele tivesse não só um preço um pouco mais convidativo, e veja, ainda é mais barato andar de transporte público do que utilizar, por exemplo, o automóvel individual, mas o que pega para muitas pessoas é justamente a questão do horário, a questão da espera, a questão do ponto aonde se desce, deslocar-se até onde você precisa ir. Aí você vai entrar, inclusive, alguns quesitos como segurança. Algumas pessoas não abrem mão do veículo porque ele se sente mais seguro dentro do veículo. E as pessoas, elas precisam se deslocar. E observando as políticas públicas que nós temos como um todo, nós não temos, na verdade, nenhuma grande inovação acontecendo, tanto em termos de Minas Gerais quanto de Brasil, ou mesmo Patos de Minas. O que nós temos é um sistema que privilegia o carro. As grandes mudanças de trânsito feitas aqui na nossa cidade, por exemplo, elas são para privilegiar o carro. Todas as vezes que nós tentamos colocar uma faixa exclusiva aí para ônibus, para SAMU, até para táxi e aplicativo, isso foi rechaçado por uma parcela da população, principalmente pessoas que entendiam que essa faixa iria roubar, né, abre aspas, áreas de estacionamento. Então, a nossa cultura pela utilização do veículo próprio, que normalmente nós dirigimos sozinhos, pouquíssimas pessoas utilizam esse veículo com mais pessoas, ou seja, uma pessoa com mais duas ou três, que chega, né, por exemplo, no local do trabalho, e tem ali, eles todos vão para aquele mesmo local. Em geral, funciona diferente. Ou a pessoa está sozinha, ou é uma questão de levar o filho na escola, ou deixar a esposa no emprego, e daí você chega, a esposa ou o marido, né, dependendo do caso, e aí você chega no seu local definitivo. A questão da mobilidade urbana, seja no Brasil, em Minas ou em Patos de Minas, ainda está muito longe de ser a ideal, infelizmente. Professor Blas Paulo, nos últimos anos a gente nota, né, que a frota de carros individuais cresceu muito. Então, a gente já vinha com uma certa conscientização sobre o uso do transporte coletivo, sobre o uso da bicicleta para ir trabalhar. E na pandemia a gente viu que muitas pessoas deixaram um pouco o transporte coletivo de lado e passaram a usar mais a bicicleta, mais andar a pé também. Você vê essa realidade como um ponto positivo? Olha, é importante do ponto de vista da saúde, é importante do ponto de vista da emissão dos gases poluentes, e é importante porque você tem um alívio nas redes, né, no tráfego. Mas eu entendo que isso é um movimento sazonal, viu, Guilherme? Isso aí vai ser uma coisa temporária. À medida que o home office for deixando de ser uma realidade, à medida que as pessoas voltarem para os seus horários apertados, e que dois fatores podem influenciar isso aí. Muitas pessoas não estão andando de automóvel porque não conseguem mais. Eu tenho pessoas conhecidas que até de moto o pessoal está reclamando que está pesando no orçamento o custo do combustível.
Então, combustível alto, veículos extremamente caros, as pessoas migram para alternativas. Por exemplo, as próprias motos elétricas, que já são uma realidade muito presente, não só em Patos de Minas, como em várias cidades de Minas e do Brasil. Ou seja, o fato é que todas essas mudanças que vêm acontecendo, elas não são, de fato, motivadas pelo Estado. Não tem nenhum tipo de projeto a médio e longo prazo. O que nós temos, na verdade, são as pessoas, diante das suas realidades, diante das suas limitações econômicas, se virando para conseguir chegar onde elas precisam chegar. Seja o transporte público, ou seja, pagando uma fortuna de combustível que está pesando aí no bolso de boa parte dos brasileiros. Então, falando sobre a forma de deslocamento dos mineiros apontada aí na pesquisa do Datatempo, conversamos com o comentarista do Sistema Clube, professor Braz Paulo. Para a Rádio Clube 98, o repórter Guilherme Camargo.